Bom, vamos lá aqui para mais um estudo de Kuzari. O Haver continua aqui com as provas lógicas das existências de questões espirituais. Depois de falar bastante sobre os 4 elementos, de falar de forma clara e bonita de como esses elementos se misturam para formar tudo que existe na nossa realidade, na existência do mundo, e depois de provar claramente a existência de uma nefesh, de uma existência além do ser humano material que a gente conhece, mostrar que tem algo por trás, tem algo espiritual, chegou a hora de seguir em frente, de trazer a próxima prova, e talvez a última prova que ele vai trazer aqui, a existência de algum ser espiritual, algum ser que deu, que seja a fonte dessa nefesh, algo espiritual, algo que está além do nosso plano físico, algo que traz para a gente a nossa consciência, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, que criou possivelmente o ser humano. Na linguagem dos filósofos, isso era conhecido como a Sechel Apoel. Seria uma consciência ativa, uma consciência que produz, que gera coisas, uma consciência que produziu, criou o nosso mundo. Numa linguagem religiosa, isso seria nada mais, nada menos do que Deus. Será que a gente pode provar, logicamente, que existe algo espiritual além desse mundo no qual a gente se encontra? E o Haver prova isso. Ele prova isso de forma lógica. Agora, antes de entrar na prova em si, é importante entender um pouquinho que o nosso pensamento hoje em dia é diferente do pensamento da época, a gente está falando de 800, 900 anos atrás. O pensamento antigamente era um pensamento filosófico, hoje a gente tem um pensamento mais científico. O que isso significa? Significa que hoje em dia, quando alguém quer te provar alguma coisa, quer te convencer de alguma coisa, você vai querer que ele traga argumentos e provas físicas do que ele está falando. Demonstre isso em testes, prove isso de algum acontecimento, algum efeito natural, alguma coisa do tipo. Se ele simplesmente vier com algo que faz sentido, algo lógico, você vai falar, tá bom, pode ser que faz sentido para você, para mim não faz sentido, eu penso diferente, não necessariamente eu preciso concordar com o seu ponto de vista. Já o Haver, ele está trazendo provas lógicas baseadas na filosofia antiga. Antigamente, filosofia e ciências era tudo uma coisa só. E os filósofos, muitas vezes, eles tinham conhecimentos científicos, a gente vai falar disso em breve, mas eles falavam também coisas que faziam sentido, coisas que são lógicas. E o Haver vai trazer uma dessas provas lógicas. Quer dizer, ele não vai te provar isso de testes que ele fez com seres humanos, ele vai trazer algo que realmente faz sentido. Não é uma prova irrefutável, você pode achar possivelmente outra explicação, mas a priori é algo que faz sentido, isso daqui é suficiente, certo? Nosso pensamento hoje em dia é um pouco diferente, então mesmo que talvez a prova que o Haver vai trazer aqui não parece a prova mais clara, falar uau, te deixar de boca aberta e falar realmente é verdade, mas esse é o tipo de pensamento da época, é com isso que a gente está lidando. Então o Haver fala para a gente o seguinte, fala, olha, depois que a gente falou que existe a Nefesh, que existe uma parte espiritual do ser humano, um segundo plano, algo que não é puramente material, necessariamente ligado ao corpo, vamos te provar que existe algo chamado Sechel Apoel. Ele está usando aqui os conceitos filosóficos, porque ele está vindo do ponto de vista humano, filosófico, para provar essas coisas. O Sechel Apoel, esse conhecimento, essa consciência, essa sabedoria ativa que produz coisas, que gera o mundo, ele prova isso do seguinte ponto. O que a gente sabe? Qual o nosso conhecimento? Nós temos 2 tipos de conhecimentos. O ser humano entende, conhece, tem 2 tipos de... Podemos dividir isso em 2 partes. Tem muitos conhecimentos que a gente adquiriu eles através da experiência. Experiências que nós passamos, testes que nós fizemos, nós chegamos na conclusão de que isso daqui é correto. Essa conclusão não é uma conclusão absoluta. A gente não tem 100% certeza absoluta de que aquilo é verdade. A gente usa aquilo no dia a dia, a gente vive baseado nisso, mas é uma certeza que não é absoluta. Porém, existem pressuposições, coisas que a gente nasce com eles, que não existe dúvida. Que a gente tem uma certeza absoluta disso e não tem questão. Que é óbvio que isso daqui é o correto, isso daqui é verdade e que ninguém pode discutir com essa questão. Vamos dar exemplos para entender um pouquinho melhor. Vamos aos exemplos que o próprio Kuzari traz aqui para a gente, o próprio Haver traz. Ele fala o seguinte, por exemplo, será que é possível mexer as orelhas? Um ser humano consegue mexer as orelhas ou não? Se você perguntar para qualquer pessoa, ele vai te falar, obviamente, que não. Certeza absoluta que a pessoa não consegue mexer as orelhas. Talvez alguém consiga mexer um pouco o maxilar, mexer os ossos da face para fazer com que as orelhas levantem e abaixem um pouquinho, mas dobrar a orelha completamente,
Isso ninguém consegue fazer. Certo? Isso é um conhecimento que a gente adquiriu através da experiência, seja a experiência com as nossas próprias orelhas, seja a nossa experiência com as dezenas, centenas, milhares de pessoas que a gente conhece e não sabem fazer isso. Se alguém vier para você e falar, você está disposto a apostar 1 milhão de shkalim que eu consigo ou não mexer nas orelhas? Se alguém vier com uma convicção muito forte e disposto a apostar tudo de que ele consegue mexer as orelhas, você vai entrar nessa aposta? Por mais certeza que você tenha que isso daqui não é possível, por mais experiência que você tenha e você saiba que não tem como fazer uma coisa dessas, quando você está de frente a alguém com uma convicção, com uma disposição de apostar tudo, e você vê que a pessoa é séria, certo? Não de brincadeira, você vê que alguém está realmente disposto a apostar o que for, você vai balançar. Você vai ficar, talvez não é 100%. Por quê? Porque toda a experiência que a gente adquire, todo o conhecimento que a gente adquire através da experiência, ele não é 100%, é simplesmente a nossa experiência de vida. Pode ser que alguém tenha uma experiência diferente, chegou a uma conclusão diferente, então não é 100% certeza absoluta. No dia a dia, se alguém me perguntar, eu falo, claro que não, é óbvio que não, mas se alguém tentar me apostar, me colocar na contra-parede, perguntar, olha, é 100% ou não, você vai falar, olha, 99,9%, não é 100%. Isso são conhecimentos adquiridos através da experiência. Tem, porém, conhecimentos que a gente tem uma certeza absoluta deles e que não existe dúvida. Então, por exemplo, vamos trazer aqui uns exemplos que o Haver traz. Todo ser humano tem sentimentos. Isso é óbvio, isso não tem dúvida. Alguns têm um sentimento mais forte, alguns têm um sentimento menos forte. Todos os seres humanos têm os 5 sentidos, alguns têm mais, alguns têm menos, alguns não conseguem ver, mas ouvem. Quer dizer, de forma geral, a gente acredita que todos os seres humanos vão pegar o sentimento, mas todos os seres humanos têm sentimentos. Alguns têm os sentimentos mais fortes, mais vívidos, e outros um pouco menos, mas nenhum ser humano é um robô que não sente absolutamente nada. Por mais alto que seja o QI dele, a questão emocional também existe ali. Essa pessoa também vai chorar além no enterro dos pais. Quer dizer, existe algum sentimento. Ou, por exemplo, que o todo é maior do que a metade. Não existe dúvida nenhuma de que o todo é maior do que a verdade, do que a metade dele próprio. Sem entrar aqui em pegadinha, sem entrar aqui em brincadeiras, o todo é maior do que a metade, isso daqui é algo absoluto que ninguém tem dúvida, certo? Conversando seriamente, assim, não, a metade de uma melancia é maior do que um tomate inteiro, não é esse o ponto, certo? Sem entrar aqui em pegadinhas. O todo é maior do que a metade, acabou por aí, não tem dúvidas. De onde vem esse conhecimento? Não é só da experiência, tem coisas que a gente já nasce com isso, conhecimentos que já nascem na consciência do ser humano. De onde vem isso? De onde vem essa certeza absoluta, se não de uma sabedoria divina que colocou isso incrustado dentro do ser humano? Ele já nasceu com isso. Já nasceu com esse conhecimento. Então, falo, Haver, isso aqui é uma prova de que existe uma sabedoria que é a fonte da sabedoria do ser humano. Tem coisas que a gente adquire com a nossa experiência particular e tem coisas que a gente adquiriu justamente através disso, através dessa sabedoria divina, Sechel HaPoel, seja essa consciência ativa que colocou no ser humano esses conhecimentos. Isso é uma prova de que existe algo além do ser humano que produziu ele já com esse conhecimento. Então, esses conhecimentos que a gente tem, que não são adquiridos através da experiência, a gente já nasce com eles. Como a gente já nasce com eles? Quem colocou eles dentro da gente? Quem colocou esses sentimentos, esses pensamentos, essas ideias, essas pressuposições dentro do ser humano, se não aquele que o criou? Continua o Haver falando que esse Sechel HaPoel era, para os filósofos, essa consciência, podemos chamar divina, era o ideal do ser humano. A Shlemut, a perfeição do ser humano, era quando ele estava completamente conectado com esses conhecimentos. E o corpo simplesmente atrapalhava, o corpo simplesmente limita a pessoa, impede com que ele se conecte completamente com esse Sechel HaPoel. E Leavdil também no judaísmo, certo? O corpo limita o ser humano, impede que ele consiga se conectar completamente com a Kadosh Baruch Hu, que a Neshama dele consiga estar conectada plenamente de todas as formas possíveis com a Kadosh Baruch Hu. Contam de vários tzadikim, que muitas vezes o Rav Kuk, o Rebbe de Lubavitch, contam que muitas vezes viu eles mexendo, às vezes na toalha, quando a história geralmente acontece em Shabbat à tarde, Shabbat, no fim de Shabbat, viu eles mexendo na toalha, mexendo em alguma coisa, uma vez viram o Rav Kuk começando
ia começar a minhá, ia começar a tefilá, e justo perguntou alguém para começar a conversar com ele sobre botânica, sobre plantas, tal, e perguntaram o que está acontecendo, tipo, minhá, por que o Rav está tratando desse assunto agora? E todos eles respondem que, olha, eu senti que minha neshama está quase subindo para se conectar com a Kadosh Baruch Hu. Eu precisava de mexer em algo material, eu precisava falar de algo material para diminuir um pouquinho, senão minha neshama ia embora e o corpo ia morrer. Ou seja, tem situações, grandes tzadikim, os filósofos também imaginavam isso, de que o ideal do ser humano é se conectar com a Kadosh Baruch Hu da forma mais plena possível. Contam que o próprio Sócrates, que foi julgado a ser morto, certo? Ele não gostava muito dele, ele fazia pergunta demais, e na morte dele, como ele deveria morrer, ele tinha que tomar um copo de veneno. E conta a história que ele recebeu esse copo de veneno para tomar, ele estava com os alunos em volta e ele tomou esse copo com a maior tranquilidade possível, sem nenhuma preocupação, porque a morte para ele significava que o corpo vai ficar e a nefesh dele, a alma, como ele definisse isso, vai se conectar com esse Sechel HaPoel, vai se conectar com esse grande ser, consciência espiritual. De qualquer jeito, esse é o ser espiritual, essa é uma prova lógica da existência dele, e o Kuzari fica abismado, fica impressionado, fala o Kuzari, que deota filosóficos, outra itaron de upa e mutlaem, al-kol chokhmot advarim acheret, fala, olha, todas as provas filosóficas que você me trouxe, dos 4 elementos, da existência da Nefesh, o autoconhecimento da Nefesh, esse Sechel HaPoel, impressionado, é incrível como isso daqui é verdade, como isso daqui é isso que eu estava procurando, essa é a verdade absoluta que eu estava procurando e agora você me mostrou ela e eu não tenho mais dúvidas. E tudo isso que a gente viu desde o começo do quinto Mahamar aqui, na verdade, tudo isso o Kuzari fica impressionado com a veracidade dessas ideias, com a lógica por trás, com a clareza. E a gente também, até agora, a gente estudou isso de forma impressionante, como faz sentido e como é claro e como a gente consegue ver a situação justamente dessa forma. E aí o Haver estraga tudo. Aí o Haver destrói todas essas nossas ilusões, toda essa verdade incrível construída aqui. E o Haver fala para o Kuzari, olha, disso que eu estava com medo. Eu estava com medo que você ia ser enganado, que você ia ser convencido por todas essas lógicas filosóficas, e agora ele vai destruir elas, uma por uma. Ele vai mostrar que todas essas lógicas não fazem o mínimo sentido, embora elas pareçam verdadeiras, pareçam lógicas, nem sempre elas são, e em breve a gente vai ver por que ele faz isso, por que destruir todas essas provas lógicas que ele trouxe desde o começo do quinto Mahamar, mas eu já deixei isso no próximo vídeo, na próxima continuação. Até mais.